Ei, meu nome é Caio. Tenho 29 anos. Até 3 semanas atrás eu era só o professor de violão do filho dela. Até a noite em que ela me olhou pelo espelho do carro, respirou fundo e disse: "Finge que você é meu marido por uma noite." Eu ri, tentando disfarçar o nervoso, e perguntei se eu ganhava privilégios de marido. Ela não riu de volta. Só me olhou daquele jeito que fez o perfume dela parecer mais forte, mais pesado, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Aí, bem no meio do baile, o celular dela vibrou com uma foto do marido, com outra mulher. E foi quando eu entendi que fingir às vezes dói mais do que a verdade. Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me conta, você teria dito sim? Eu estava parado no estacionamento do condomínio dela, olhando para a vaga vazia onde o carro do marido deveria estar. A chuva batia no para-brisa. Devagar. Constante. O rádio tocava baixo, uma música que eu nem prestava atenção. Meus dedos seguravam o volante com força. Força demais. E eu ficava repetindo na cabeça a frase que ela tinha dito mais cedo naquela noite. "Finge que você é meu marido por uma noite." Parecia simples quando ela falou. Parecia só um favor. Mas agora, sentado ali sozinho, com o cheiro do perfume dela ainda preso no ar, eu sabia que nada daquilo tinha sido simples. Ainda dava para sentir o peso do braço dela no meu. O jeito que ela apertou minha mão quando viu aquela mensagem. A foto. Ele, com outra mulher. Respirei fundo. Desliguei o rádio e pensei: isso não começou hoje à noite. Isso começou no dia em que eu toquei a primeira nota de violão na sala deles. 2 semanas antes, fim de tarde de domingo, eu subia pelo elevador de serviço do prédio dela pela primeira vez. Violão nas costas, mãos suando um pouco. O corredor era silencioso. Piso de mármore, paredes brancas, cheiro de produto de limpeza caro. Eu me sentia deslocado. A porta se abriu antes de eu bater. O garoto apareceu. Bruno, 17 anos, tímido, cabelo bagunçado. "Oi, você é o professor?" "Sou. Caio." Ele deu um passo para o lado para me deixar entrar. "Entra, minha mãe já vem." A sala era grande, limpa demais. Flores frescas em cima de uma mesa de centro que parecia custar mais do que meu carro. Tinha fotos nas paredes, viagens, praias, montanhas, em todas elas. Helena e o marido sorrindo, mais jovens, mais, sei lá, felizes. Bruno me levou até uma sala menor. A sala de música, tapete macio, janela grande dando para a varanda. Tudo bem isolado, silencioso. "Senta aí, vou buscar o violão." Enquanto ele saía, eu olhei em volta. Tudo era perfeito, organizado, frio. Foi quando ouvi os saltos dela no corredor. Tec, tec, tec. Ela passou rápido pela porta. Não entrou. Só passou. Cabelo preso, roupa social, celular na mão. Nem olhou para mim. Mas o perfume ficou. Floral. Adocicado. Pesado. Bruno voltou com o violão. Sentou. Começamos. Ele era nervoso. Errava bastante. Mas tinha jeito. Gostava de música de verdade. Conversamos. Eu fazia piada. Ele ria. Foi relaxando. Helena passou mais 2 vezes. Sempre rápido. Sempre com o celular. Sempre sem entrar. No final da aula, ela apareceu na porta. "Obrigada por vir." A voz era educada. Distante. Ela falava olhando para o celular. "Pontuais são as aulas. Pode combinar direto com o Bruno os horários. Eu transfiro o pagamento." "Tudo bem." Ela finalmente olhou para mim. Rápido. Profissional. "Até a próxima, então." E virou as costas. No elevador descendo, eu vi meu reflexo no espelho. Calça jeans surrada, camiseta simples, tênis velho. Pensei, esse não é o meu mundo. Mas o dinheiro falava alto, e eu precisava. 2 dias depois, fim de tarde. Cheguei para a segunda aula. O porteiro já me conhecia pelo nome. "Boa tarde, Caio. Pode subir." Isso me deixou um pouco mais à vontade.
Entrei no apartamento, tudo igual, silencioso, limpo. Só o vaso de flores tinha mudado. Bruno estava mais solto dessa vez. Contou de prova, de escola, de amigos e, sem querer, falou do pai. Meu pai estava para ir na apresentação do colégio semana passada, mas cancelou, de novo. Ele deu um sorriso torto. Sempre tem alguma reunião, algum cliente, sei lá. Eu não sabia o que falar, então não falei nada. Só continuei a aula. No meio da aula, a porta se abriu devagar. Helena entrou. Pela primeira vez, trazia uma bandeja, café, biscoitos. Trouxe um lanche. Continuem. Ela colocou a bandeja na mesa ao lado. Ficou ali, parada, olhando. Eu não entendo nada de música, mas parece que você tem paciência. Eu sorri. É que ele aprende rápido. Bruno ficou sem graça, mas sorriu também. Helena ficou mais uns minutos, quieta, só observando. Eu reparei nas olheiras discretas, no jeito contido do sorriso dela, nas mãos sempre ocupadas, ajeitando alguma coisa. O copo, o celular, a alça da bolsa. Quando a aula acabou, ela me acompanhou até a porta. Obrigada de novo. Bruno, ele precisa disso. Ele é bom aluno. Ela assentiu. Abriu a boca para falar mais alguma coisa, mas não falou. Só acenou e fechou a porta. Naquela noite, eu fiz corridas, motorista de aplicativo, grana extra. E, sem planejar, passei na frente do prédio dela. Olhei para cima. Tentei adivinhar qual era a janela. Não consegui, mas passei de novo no caminho de volta. Sábado. Cheguei de manhã para mais uma aula. A casa estava mais movimentada. Barulho de louça. Aspirador ao fundo. Bruno estava irritado. Meu pai desmarcou de novo. Ia me buscar hoje, mas viajou. Ele bateu o violão na coxa, frustrado. Ele gosta mais do escritório do que da gente. Eu não sabia o que dizer. Fingi que estava afinando as cordas. Do corredor, ouvi a voz de Helena. Ela tinha escutado. Entrou devagar. Olhou para o filho. Depois para mim. Bruno, vai tomar banho. Já tá na hora. O garoto saiu emburrado. Helena ficou na porta, braços cruzados, olhando para algum lugar no chão. Desculpa por isso. Não precisa. Ele não tá acostumado. Ela respirou fundo. Fica mais 10 minutinhos? Preciso de ajuda com uma coisa. Sentamos na sala. Ela abriu o notebook. Mostrou um site. Disse que queria comprar um presente de aniversário para alguém, mas não sabia escolher. Era mentira. Ela queria conversar. Perguntou sobre mim, sobre trabalho, sobre família. Contei rápido. Pai ausente, mãe que criou tudo sozinha, aulas de violão, corridas à noite. Você acha que um casamento pode sobreviver sem... Ela parou. O interfone tocou. Ela se levantou rápido, apressada. Desculpa, preciso atender. Aproveitei para sair. No corredor, ouvi a voz dela no interfone. Completamente diferente. Animada, leve, falsa. Como se tivesse colocado uma máscara. Começo da semana seguinte. Cheguei pro horário normal, mas quem abriu a porta foi ele. Roberto, de terno, mochila nas costas, pronto para sair. Você deve ser o professor. Roberto. Prazer. Ele apertou minha mão. Firme. Rápido. Bruno fala muito bem de você. Agora ele desafina menos. Deu uma risada curta. Desculpa não estar em casa durante as aulas. Viajo muito. Compromissos. Helena apareceu atrás dele. Arrumada, mas tensa. Esse é o Caio. O Bruno adora as aulas. Roberto olhou para o relógio. Vou atrasar. Até. E saiu. A porta fechou. O ar voltou a circular. Helena suspirou. Pode entrar. Bruno estava quieto naquele dia. A aula foi mais curta. À noite, já em casa, recebi uma mensagem dela, formal, educada. Caio, preciso de um favor fora das aulas. Meu marido pode não conseguir chegar a tempo num evento importante para mim no clube do condomínio. Você poderia me levar? Fiquei olhando a mensagem. Deitado na cama. Luz apagada.
Só o brilho do celular no rosto. Escrevi. Apaguei. Reescrevi. Posso sim. Enviei. Dia do evento. Passei a tarde escolhendo roupa, passando camisa, me olhando no espelho. Será que eu estava à altura? Peguei o carro. Dirigi até lá. O estacionamento era só para visitantes. Tinha câmeras, segurança. Tudo. Estacionei onde ela tinha mandado. E esperei. Ouvi os saltos antes de ver ela. Tec, tec, tec. Virei a cabeça. Ela vinha caminhando, vestido discreto, cabelo preso com elegância, salto alto. Parecia segura, mas os dedos tremiam quando abriu a bolsa. Ela entrou no carro, fechou a porta, respirou fundo. Obrigada por aceitar. Sem problema. Ela olhou em volta, conferiu se tinha alguém conhecido por perto. Então, olhou para mim pelo espelho retrovisor. Finge que você é meu marido por uma noite. Meu coração acelerou. Eu tentei disfarçar. Dei um sorriso torto. E eu ganho privilégios de marido? Ela não riu. Só me olhou. Um olhar que eu não consegui decifrar. Liguei o carro. No caminho para o clube, ela explicou. Roberto ligou. Disse que talvez não chegue. Tem gente importante esperando eu e ele. Não aguento mais perguntas sobre onde ele tá. Ela mexia na aliança. Girava. Sem parar. A gente combina uma história. Simples. Conhecidos de um curso de música. Tudo bem? Tudo. Há quanto tempo a gente tá junto? Hoje à noite. Ela quase sorriu. Quase. Estávamos chegando. A entrada do clube, luzes, gente. O celular dela vibrou. Ela olhou e congelou. Era uma mensagem, anônima, com uma foto. Roberto, entrando num restaurante, com uma mulher mais jovem. A mão dela tremeu. Fiquei olhando a tela sem querer. Ela guardou o celular. Devagar. Vamos entrar. Ficamos parados ali, no estacionamento do clube. Luz amarela iluminando o carro. Ela segurava o celular dentro da bolsa. Apertado, como se fosse sumir se ela soltasse. Os olhos dela brilhavam, marejados. Mas não chorou. Respirou fundo. 3 vezes. E então, olhou para mim. Agora, mais do que nunca. Eu preciso que você finja. Saímos do carro. Ela segurou meu braço. Forte. Mais forte do que precisava. Entramos no salão. Marcos, o gerente, veio cumprimentar. Boa noite, senhora Guimarães. Que bom ver o casal junto. Ela sorriu. Perfeito. Falso. Obrigada, Marcos. Ele olhou para mim, esperando. Boa noite. E ele nos acompanhou até uma mesa. As pessoas começaram a chegar. Vizinhos, conhecidos, todos cumprimentavam, elogiavam. Vocês estão tão bem juntos? Que bom ver vocês assim. Helena agia como atriz, ria, conversava, tocava meu braço e eu fingia ser o marido dela. De longe, vi uma mulher observando, mais velha, sorriso pequeno, olhos afiados. Lígia, a vizinha de porta. Ela não parava de olhar. A música ficou mais lenta, as luzes mais baixas. Helena olhou para mim. Você dança? Fomos para a pista. As mãos dela nos meus ombros. As minhas na cintura dela. Devagar. Cuidadoso. Ela girava a aliança sem parar. O hábito nervoso. Obrigada por não me julgar. Eu não julgo ninguém. Ela encostou a testa no meu ombro. Só por um segundo. E eu senti o peso dela. O cansaço. A solidão. Dançamos mais um pouco. Em silêncio. Até que ela sussurrou. Vamos pegar um ar? Saímos por um corredor lateral. Porta de vidro. Jardim escuro. Ela tirou os saltos. Sentou num banco de madeira. Massageou os pés. Não aguento mais fingir. Então não finge. Ela riu. Sem alegria. Se eu parar de fingir, o que sobra? Ficamos em silêncio. O som da festa chegava abafado. Eu já pensei em me separar. 1000 vezes. Mas tenho medo. De quê? De tudo. Do julgamento, da solidão, de descobrir que eu desperdicei 20 anos. Ela olhou para mim. De verdade. Você não entende. Você ainda é jovem. Ainda tem tempo. E você não tem?
Eu tenho 44 anos, casada, com um filho adolescente, numa vida inteira construída. Como eu recomeço? Não respondi. Só segurei a mão dela, dedos entrelaçados. Nenhum de nós falou nada. E ficamos assim, no escuro, com o som distante da música, até que uma porta se abriu. Marcos apareceu no corredor. Está tudo bem com o casal? Helena se sobressaltou. Soltou minha mão, rápido. Sim, só pegando um ar. Ele assentiu. E foi embora. Ela calçou os saltos de novo. Vamos voltar. Voltamos para o salão. A festa já estava mais vazia. Helena voltou a atuar. Despediu-se de algumas pessoas. Agradeceu a Marcos. Lígia passou por nós. Olhou. Sorriu. Mas não disse nada. No estacionamento, o silêncio voltou. Entrei no carro. Ela entrou. Fechou a porta. Eu liguei o motor e dirigi de volta para o condomínio. Nenhum de nós falou. Quando paramos na frente do prédio, ela segurou o cinto de segurança. Não soltou. Ficou olhando para frente, pro nada. Ela parou, respirou e então se inclinou. Não para me beijar, para encostar a testa na minha. Fechou os olhos. Obrigada por me olhar. Ficamos assim, alguns segundos, talvez mais, até que ela se afastou. Soltou o cinto, abriu a porta e saiu, sem olhar para trás. Fiquei ali, parado, sozinho, o perfume dela ainda preso no ar. Finalmente, saí do lugar. Liguei o pisca, engrenei a marcha, e foi quando vi, no banco do passageiro, o lenço dela, seda, com as iniciais bordadas. Peguei, passei os dedos no tecido, e o cheiro me invadiu. Pensei em voltar, devolver, mas já era tarde demais. Em casa, deitei na cama, mas não dormi. Só ficava lembrando, da testa encostada, da mão dela na minha, do jeito que ela disse obrigada, e do lenço, agora na cadeira do meu quarto, como um pedaço dela, no meu espaço. Manhã seguinte. Helena acordou com dor de cabeça, maquiagem borrada, vestido jogado na poltrona. Bruno bateu na porta. Mãe, tenho prova. Ela se arrumou rápido. Tomaram café, juntos. Ontem, eu achei legal. Você e o pai pareciam melhores. Ela engoliu em seco. Não corrigiu. Foi uma noite boa, filho. No elevador, encontrou Lígia. Lígia sorriu. Demais. Vi vocês ontem. Que homem atencioso. Mas achei ele novo demais para ser o Roberto. Helena forçou um riso. Você tá vendo coisas. Será? De volta ao apartamento. Sozinha. O celular vibrou. Grupo do condomínio. Mensagens, piadas, figurinhas. Alguém viu a Helena com um homem novo ontem? Casamento moderno, né? Helena olhou. O coração acelerou. Tinha uma foto. De longe. Pouco nítida. Mas era ela. Com Caio. No estacionamento. E o rosto dele. Não dava para ver direito. Mas não era Roberto. Ela sentou. Respirou fundo. E então, escreveu uma mensagem para Caio. Longa. Explicando. Pedindo desculpas. Dizendo que precisava parar com tudo. Mas apagou. E mandou outra. Curta. Fria. Obrigada pela ajuda ontem. Refleti e acho melhor interromper as aulas do Bruno e qualquer favor fora disso. Questões pessoais. Desculpa. Enviou. E ficou, olhando para a tela, esperando os 3 pontinhos. Mas não vieram, do outro lado da cidade, no carro, parado. Eu li a mensagem. Li de novo, e de novo. Olhei para o lenço, ainda no banco do passageiro. Bloqueei a tela. E só encostei a cabeça no banco. Fechei os olhos e respirei. Dias se passaram. Eu tentei seguir em frente. Aulas com outros alunos, corridas à noite, a rotina de sempre. Mas tudo parecia apagado. Eu evitava passar na rua do condomínio dela, de propósito. Mas um dia, uma corrida me obrigou a entrar naquela avenida. Meu coração disparou. Vi a portaria de longe, as luzes, o porteiro. Acelerei. Passei rápido, em casa. Bruno mandou mensagem. E aí, professor? Quando volta? Respirei fundo antes de responder. Preciso falar com sua mãe. Ela que decide. Tá.
É que ela anda estranha, mas calada. Apagou as fotos da festa da galeria do celular. Não respondi mais nada. Uma aluna nova começou a flertar comigo durante as aulas. Sorria demais. Tocava meu braço quando perguntava alguma coisa. Mas eu não conseguia prestar atenção. Minha cabeça estava em outro lugar. Numa varanda que eu nunca tinha visto. Num perfume que não saía do meu carro. À noite, sozinho. Peguei o lenço. Levei para o carro. Deixei no painel. Pensei em mandar mensagem para ela. Perguntar se queria de volta. Escrevi. Ainda tem o seu lenço. Quer que eu devolva? Olhei a mensagem pronta. E apaguei. Uma semana inteira se passou assim. Aulas, corridas, casa. Bruno mandava mensagens cada vez mais frias. Mãe disse que agora não é boa hora para aulas. Ela tá ocupada. Depois a gente vê. Eu sabia o que isso significava. Era o fim. Numa das corridas, peguei um passageiro que trabalha no mesmo bairro do marido dela. Ele falava alto no telefone. Esses empresários, mano, sempre tem uma em cada cidade. Esposa em casa, amante no hotel. Deu uma risada. Desliguei. E eu só conseguia pensar na foto. Na mensagem anônima. Na mão dela, tremendo. Passou mais uma semana. Eu estava mentindo para mim mesmo, dizendo que tinha esquecido. Mas toda noite, antes de dormir, eu olhava para o lenço. E toda noite, eu pegava o celular, abria a conversa com ela e só ficava olhando. Numa noite de chuva, depois das corridas, eu decidi não passar lá. Ia para casa direto. Mas no último segundo, virei o volante. Entrei na avenida. Parei do outro lado da rua. Motor desligado. Luzes apagadas. E olhei para cima. Procurei pelas janelas, pelas varandas. Até que vi uma luz acesa. Varanda lateral. E ela, de roupão, cigarro na mão. Parada, sozinha. Olhando para a rua, fiquei ali, observando. O jeito que ela segurava o cigarro, como se não soubesse bem o que fazer com ele. O jeito que encostava o cotovelo na mureta. O jeito que parecia tão pequena, mesmo tão longe. Ela deu mais uma tragada, jogou o cigarro fora. E entrou. A luz apagou. Fui pra casa. Tomei banho. Longo. Quente. Tentei lavar a sensação de culpa. Mas não funcionou. Na manhã seguinte, Bruno mandou áudio. Voz baixa, preocupada. Cara, minha mãe voltou a fumar. Ela fuma escondido na varanda. Nunca vi ela fazer isso. Meu pai viajou de novo. Eles brigam. Mas tipo, em silêncio. Porta batendo. Mas sem gritar, sabe? Ele suspirou. Eu não sei o que tá rolando. Mas tá pesado aqui. Ouvi o áudio 3 vezes e respondi. Se precisar conversar, tô aqui. Peguei o lenço. De novo. Levei pra dentro de casa. Coloquei na cadeira do quarto. Como se ela estivesse ali, presente, mas ausente. 2 dias depois. Estava no carro, entre uma corrida e outra, parado em frente a uma padaria. O rádio tocava uma música que eu tinha ensinado pro Bruno. E eu só lembrei. Da sala de música, do tapete, da janela, do jeito que ela entrou com café e biscoitos, do jeito que ela olhou pra mim. Peguei mais uma corrida. E, de novo, passei na frente do condomínio. Devagar, sem parar, a varanda estava iluminada, mas sem cigarro dessa vez. Em casa, um amigo ligou. Me chamou para um bar, fazer piada. Rir. Ele fez uma brincadeira sobre mulher mais velha que gosta de professor de música. Eu ri, mas doeu. Antes de dormir, peguei o lenço. Passei os dedos pelas iniciais bordadas. Cheirei o tecido. E, pela primeira vez, pensei em devolver. Não por obrigação, mas para ver ela. Deixei o lenço no painel do carro, como quem se prepara para algo que ainda não sabia quando ia acontecer. Madrugada. 2:30. Eu estava acordado, deitado, rolando o feed do celular, sem prestar atenção. Quando o celular vibrou. Mensagem. Olhei o nome. Helena. Meu coração parou. Abri. Você ainda está com o meu lenço? Li. Reli. Li de novo.
As mãos suando, levantei. Peguei a chave do carro. Desci as escadas. A rua estava vazia, silenciosa, fria. Entrei no carro, olhei para o lenço no painel, toquei nele, confirmando que era real. Liguei o carro e dirigi, direto para lá. Cheguei na rua do condomínio. Estacionei do outro lado. Motor desligado, luzes apagadas. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. Só isso. Peguei o lenço, coloquei em cima do volante, tirei uma foto e escrevi: Está comigo. Onde você me deixou? Enviei. Minutos depois, a luz da varanda acendeu. Ela apareceu. Roupão claro. Cabelo preso de qualquer jeito. Cigarro entre os dedos. Olhou para a rua, procurando. Não me viu. O carro estava escuro demais. Mas ela sabia que eu estava ali. Mensagem dela. Obrigada por não jogar fora, respondi. Tem coisas que a gente não consegue simplesmente jogar fora. Ela ficou na varanda, fumando, olhando. Depois de alguns minutos, apagou o cigarro, apagou a luz e sumiu para dentro. Fiquei mais um tempo, sozinho, olhando a varanda vazia. Liguei o carro e voltei para casa. Mas alguma coisa tinha mudado. Manhã seguinte, barulho na porta. Levantei, abri, nada. Só um envelope no chão. Peguei, entrei, fechei a porta, abri, dinheiro, várias notas e um bilhete, escrito à mão. Para eu poder te pedir outra noite fingindo que está tudo bem. Fiquei olhando. Pro dinheiro, pro bilhete, pro nome dela escrito no final. Sentei na cama. Aquilo me incomodou. Como se eu tivesse sendo pago por algo que não era trabalho. Passei o dia pensando. Dei aula, mas distraído. À noite, deitei. O envelope em cima do criado mudo. Peguei o celular e escrevi. Eu não cobro para te ouvir. Enviei. E apaguei a tela. Rápido, sem ver se ela leu. 2 dias se passaram. Ela não respondeu. Guardei o envelope no porta-luvas do carro, junto com o lenço. Como se os dois fizessem parte da mesma história. Peguei uma passageira numa corrida, ela puxou conversa, flertou, perguntou se eu era solteiro. Respondi vago. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Bruno mandou áudio. Voz cansada. Meu pai tá viajando de novo. Minha mãe tá estranha. Mais calma. Mais distante. Fica olhando pra nada na varanda. Eu não sei o que fazer, cara. Ouvi. Mas não sabia o que responder. Pensei em devolver o envelope. Na portaria. Mas não tive coragem de envolver outras pessoas. Então, guardei. Mais uma noite. Depois das corridas. Eu, de novo, passei lá. Sem saber o que esperava. Estacionei. Do outro lado da rua, janelas apagadas, varanda escura. Fiquei ali, só olhando. Quando a porta do prédio se abriu. Alguém saiu. Uma mulher. Roupa simples, calça de moletom, blusa larga, vindo na minha direção. Reconheci. Helena, sem maquiagem, sem salto, sem máscara. Ela atravessou a rua, abriu a porta do passageiro, entrou, fechou a porta e olhou para mim. Só dirige, sem destino. Liguei o carro e dirigi, devagar. Pelas ruas, sem rumo. Passamos por avenidas, por uma praça que eu ia quando criança, por bairros que não eram o dela. Nenhum de nós falava. Só o som do motor, das ruas, da cidade. Depois de um tempo, ela começou. Eu não sei quando. Quando foi que eu deixei de existir? Sabe? Olhei de relance. Ela olhava pela janela. Eu me tornei esposa de, mãe de, dona de casa, empresária. Tudo. Menos eu. Ela respirou fundo. E quando você olhou para mim naquela noite, eu me senti vista, de verdade, pela primeira vez em anos. Dirigi mais um pouco. E então, falei. Eu também me sinto assim às vezes, como se eu só estivesse ajudando na história dos outros, nunca na minha. Ela olhou para mim. Você ainda é jovem, ainda tem tempo. E você? Ela deu um sorriso triste. Eu não sei mais. A mão dela descansou perto da minha. No banco, mas não nos tocamos.
Só ficamos perto. Parei num mirante. Simples. Vista para a cidade. Luzes ao longe. Desliguei o motor. Ficamos em silêncio. Ela encostou a cabeça no vidro. Fechou os olhos. Respirou. Eu não sei dar nome para isso, pro que tá acontecendo. Ela abriu os olhos, ainda olhando para frente. Eu não quero um amante, mas eu também não quero voltar a ser só sombra dentro da minha própria casa. Olhei para ela. Eu não quero destruir família nenhuma, mas eu também não consigo fingir que não sinto nada quando tô com você. Ela olhou para mim, direto. E o que a gente faz? Eu não sei. Ficamos assim, no silêncio, na escuridão. Só existindo, juntos. Depois de um tempo, ela olhou para o relógio. É tarde. É. Liguei o carro e voltamos. O trajeto de volta foi sereno. Sem promessas, sem planos, sem rótulos. Só nós dois. Naquele momento, parei em frente ao prédio dela. Ela olhou para frente, respirou fundo. Pegou o lenço do painel. Olhou para ele. Sorriu, triste, e devolveu para o meu colo. Ele também é seu. Ela abriu a porta, saiu e foi embora, sem olhar para trás. Fiquei ali, sozinho, o lenço no meu colo, as mãos no volante, a cidade inteira passando pela janela. E eu entendi. Algumas portas, elas não se abrem e não se fecham. Elas só ficam entreabertas, esperando coragem de alguém para atravessar. Naquela noite, com o lenço dela no meu colo e a cidade inteira passando pela janela, eu entendi que algumas portas não se abrem nem se fecham. Elas só ficam entreabertas, esperando coragem de alguém para atravessar. Hoje, já faz algumas semanas, eu ainda passo na rua dela. Às vezes, a luz da varanda acende, de vez em quando, e eu sei que ela tá lá, fumando, pensando, sozinha, assim como eu. Bruno voltou com as aulas. Semana passada, ele disse que a mãe autorizou. Disse que ela anda diferente, mais leve. Não sabe explicar. Eu não perguntei mais nada. Ainda tenho o lenço, no painel do carro, e algumas noites, quando o celular vibra de madrugada, eu já sei quem é. Ela não pede para eu ser o marido dela. Não pede para eu resolver nada. Só pede para eu dirigir, sem destino. E eu dirijo. Porque algumas histórias, elas não têm final. Elas só continuam, suspensas, entre o que foi e o que ainda pode ser. E toda vez que eu passo na frente daquele prédio, com o lenço no painel e a luz da varanda acesa, eu lembro que algumas portas nunca fecham de verdade. Fim.